vídeo de hoje vai ser uma demonstração, certo, dos pontos onde o canal Filosofia Vermelha partiu de pressupostos equivocados, né? Tendo como base o nosso vídeo por que Nietzsche era um conservador? A pergunta era essa, né? E aí lá eu elenquei os pontos de por que não poderíamos considerar Nietzsche um conservador. E aqui eu vou colocar diretamente o vídeo para poder a gente visualizar essa questão. A gente quer tentar responder a seguinte pergunta: por que ler Nietzsche? Para o pessoal que vem da área de filosofia, essa é uma pergunta meio estranha, porque se a gente inverter e perguntar por que não ler Nietzsche, a gente vai ver que de um ponto de vista filosófico é uma pergunta que não faz muito. Ele tenta parecer dialético quando ele inverte a pergunta, tendo em vista que ele vai trazer um pensamento mais elaborado, né? O que não é o que acontece aqui. É o que a gente vai ver posteriormente. Sentido. Agora, tem uma razão de ser da gente estar tratando deste assunto nesse vídeo aqui. Porque muita gente no campo da esquerda, principalmente o pessoal mais próximo ao marxismo... E aí ele já define o pessoal da esquerda como próximo a um tipo de marxismo, mas ele não diz que marxismo é esse, tendo em vista que existem várias manifestações de marxismo, né, e ele totaliza tudo num pacote só. Né? Mas o vídeo não trata disso, mas vamos lá. Afirmam que a gente não deve ler Nietzsche porque ele era um conservador. Não mas diretamente, a gente quer explorar um pouco sobre esse assunto. Aí ele já parte do ponto de vista de que Nietzsche é um conservador, tendo em vista já as indicações pelas quais eu já elenquei lá no vídeo, porque Nietzsche não pode ser considerado um conservador, né? Por vários motivos, né? Por justamente Nietzsche se opor a qualquer tipo de ideologia que se coloque como cristalizadora da realidade, seja socialista, seja liberal, certo? Não se resume só aos âmbitos da esquerda, como eu elenquei lá, baseado no livro de Ashley Woodward, entre outras referências, como como Giacoya, né? Entre outras referências, o próprio GIN, Grupo de Estudos Nietzsche, nacional e internacional, mas enfim, vamos ver até onde vai a totalização dele. Aqui nesse vídeo de hoje eu vou mostrar que a coisa não é exatamente por aí. Acompanhe. Aí lá vai o jingle gratuito da Filosofia Vermelha. A melhor forma de tentar responder essa pergunta, por que ler Nietzsche, é inverter na pergunta e perguntar por que então não ler Nietzsche. E aí ele quer parecer dialético, né? Nossa, que pensamento elaborado. O que o Nietzsche teria que não valeria a pena para a gente se aprofundar ou pelo menos conhecer a sua obra, que seja? Bom, a questão é que muita gente ligada a isso acha que a gente não deve ler Nietzsche porque Nietzsche era conservador. Ora, não é segredo. E ele já parte do pressuposto de que Nietzsche era conservador, né? Para ninguém que o Nietzsche era um grande conservador, que o Nietzsche ele falava mal dos anarquistas, falava mal dos socialistas. Então, como foi elencado lá já no vídeo, certo? Que eu tinha citado, certo? Sobre se perguntando, né, Nietzsche seria um conservador, mostrando, elencando as questões e os problemas de Nietzsche, inclusive historicamente, contextualmente na sua época, né, os diálogos que Nietzsche tinha com posicionamentos políticos. Mas a sua filosofia em si, de um modo geral, ela não se permite conservadora porque ela não se permite abarcar ou cristalizar, certo? Por mais que Nietzsche historicamente tenha se aproximado de alguns movimentos que você poderia entender enquanto conservadores, ao mesmo tempo ele se afastou. Nietzsche sempre foi um pensador difícil de se enquadrar por conta da transitoriedade do seu pensamento, certo? Baseado na noção de perspectivismo, que é algo que eu posso adentrar posteriormente, né? Então, ou seja, não é uma filosofia que se permite cristalizar, se permite abarcar e se opõe justamente por essa questão de colocar em voga, colocar em evidência esse antagonismo a qualquer tipo de idealismo, inclusos os idealismos políticos, certo? Que tendem por negar determinados aspectos da vida em prol de um ideal. Então, partindo do pressuposto que Nietzsche era um conservador, já é um equívoco aqui nessa questão. Falava muito mal das mulheres. Agora que Nietzsche era misógino, tinha vários características, na verdade, misóginas na sua obra. Entretanto, não é esse o único fator que vai definir a obra de Nietzsche e a sua influência perante, inclusive, movimentos feministas de sua época, né? É algo muito mais complexo do que isso, só que, evidente, Nietzsche era misógino, isso também não o empurra para o lado da direita, tendo em vista que há misóginos em qualquer âmbito ideológico, machistas e etc. Em qualquer âmbito ideológico, seja ele de esquerda ou de direita, isso não resume o fato de atribuir isso uma característica a Nietzsche de colocá-lo a um movimento mais conservador, né?
outro ponto de vista falsamente associado. A questão é, a gente deve não ler Nietzsche porque a gente não concorda com ele em relação às suas posições políticas? A questão... Seria complicado concordar ou não concordar de Nietzsche e suas posições políticas, tendo em vista, se tivesse dado uma olhada pelo menos na biografia do Nietzsche, algumas biografias do Nietzsche que são respeitáveis, posso colocar a indicação aqui embaixo no vídeo posteriormente. Ele teria em vista a primeira questão, que seria difícil abarcar algum posicionamento político como definidor de um posicionamento político de Nietzsche, né? Dos mais variados, né? A questão mais de fundo, então, essa pergunta por que ler Nietzsche ou por que não ler Nietzsche, a questão de fundo é, a gente deve ler só autores com os quais a gente concorda? Imagine só algum membro de alguma igreja neopentecostal. E aí ele finaliza aqui essa primeira questão dando um exemplo do que entraria no pressuposto do vídeo dele, baseado em um fato dado, a partir de uma interpretação equivocada, definindo já o autor que seria um pressuposto a partir de uma ideologia conservadora que não se pode totalizar, né? Aqui seria uma questão mais interessante de ser colocada, seria justamente em que pontos Nietzsche critica justamente o próprio socialismo. Isso vai resvalar nos pensamentos de esquerda. Eu posso continuar lendo Nietzsche a partir do momento pelo qual ele critica determinados pressupostos daquilo que eu assumo, né? Mas ao mesmo tempo Nietzsche serviu como ferramenta de pensamento para a própria esquerda, inclusive por muitas vezes em diálogo, certo, com autores que tendiam a de certa maneira coadunar com os movimentos marxistas e precisavam de ferramentas muito mais elaboradas para poder pensar a realidade e se filiar ao pensamento de Nietzsche para poder pensar novos moldes para a própria esquerda. Então essa não seria a pergunta adequada, né? Enfim.